Capítulo 7, segundo Crônicas, subtítulo: A glória de Deus mostra sua aprovação. Quando Salomão terminou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor havia enchido o templo. Quando todos os israelitas viram o fogo descer e a glória do Senhor sobre o templo, prostraram-se no pavimento com o rosto em terra, adoraram o Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios diante do Senhor. O rei Salomão ofereceu 22.000 bois e 120.000 ovelhas em sacrifício. Assim o rei e todo o povo consagraram o templo de Deus. Os sacerdotes estavam nos seus devidos lugares, como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, e que eram usados quando Davi louvava, dizendo: porque o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel ficava em pé. Salomão consagrou também o centro do pátio, que ficava na frente do templo do Senhor, porque ali ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas, pois o holocausto, a oferta de cereais e a gordura não cabiam no altar de bronze, feito por Salomão. Assim, naquele tempo, Salomão celebrou a festa durante 7 dias, e todo Israel estava com ele, vindo desde Lebo-Hamate até o rio do Egito, formando uma grande comunidade. No 8º dia, celebraram uma assembleia solene, pois havia celebrado a dedicação do altar durante 7 dias e a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, ele enviou o povo para casa, e este seguiu alegre e de coração feliz, pelo bem que o Senhor havia feito a Davi e a Salomão, e a seu povo Israel. Subtítulo: Deus aparece a Salomão pela segunda vez. Assim, Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Realizou com êxito tudo quanto havia planejado fazer no templo do Senhor e no seu próprio palácio. Então o Senhor apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi este lugar para mim como templo de sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou se ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se enviar a praga entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Escolhi e consagrei este templo, para que o meu nome esteja nele para sempre, e os meus olhos e o meu coração estejam perpetuamente fixos nele. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou teu pai Davi, fazendo conforme tudo o que te ordenei, obedecendo aos meus estatutos e às minhas normas, então confirmarei o trono do teu reino, conforme a aliança que fiz com teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor que governe em Israel. Mas, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos entreguei, e passardes a cultuar outros deuses e os adorardes, então vos tirarei da minha terra, que vos dei, e lançarei da minha presença este templo que consagrei ao meu nome, e farei com que seja motivo de zombaria entre todos os povos. Quem passar por este templo tão majestoso ficará espantado e dirá: por que o Senhor fez assim a esta terra e a este templo? E lhe responderão: porque abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os cultuaram. Por isso trouxe todo este mal sobre eles. Capítulo 8, segundo Crônicas, subtítulo: Salomão edifica cidades. Depois de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado o templo do Senhor e o seu próprio palácio, Salomão construiu as cidades que Irão tinha lhe dado e estabeleceu nelas os israelitas.
Depois Salomão foi a Ramate-Zobá e a conquistou. Ele construiu Tadmor, no deserto, e todas as cidades celeiros que construiu em Ramate. Também construiu Bet-Oron, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, e também Baalat, e todas as cidades celeiros que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava construir em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Subtítulo: A tarefa dos estrangeiros e dos israelitas. Quanto a todos os remanescentes, descendentes dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os que não pertenciam a Israel, que ficaram depois deles na terra, os quais os israelitas não destruíram, Salomão lhes impôs trabalho forçado até o dia de hoje. Mas Salomão não fez nenhum israelita escravo para a sua obra. Estes eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais do rei Salomão, 250, que presidiam sobre o seu povo. Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para o palácio que havia construído para ela, pois disse: Minha mulher não morará no palácio de Davi, rei de Israel, porque os lugares nos quais a arca do Senhor entrou são santos. Subtítulo: Salomão dedica tudo ao Senhor. Então Salomão ofereceu sacrifícios ao Senhor, sobre o altar do Senhor que havia construído diante do pórtico. E isso de acordo com o mandamento de Moisés, para as ofertas diárias, dos sábados e das luas novas, e das 3 festas anuais, a saber, a festa dos pães sem fermento, a festa das semanas e a festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de seu pai Davi, designou os turnos dos sacerdotes para os seus cargos e os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, de acordo com seus turnos, em cada porta, pois assim havia ordenado Davi, o homem de Deus. Os sacerdotes e os levitas não se desviaram em nada do que o rei lhes ordenara, especialmente ao tocante dos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos do templo do Senhor até terminar. Assim se completou o templo do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elate, à beira do mar, na terra de Edom. Irão enviou-lhe navios e marinheiros, por meio de seus servos. E eles foram a Ofir, com os servos de Salomão, e tomaram de lá 450 talentos de ouro e os trouxeram ao rei Salomão. Capítulo 9, segundo Crônicas. Subtítulo: A rainha de Sabá visita Salomão. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e veio a Jerusalém para testá-lo, com perguntas difíceis. Trazia consigo uma grande comitiva, camelos carregados de especiarias, muito ouro e pedras preciosas. Encontrando-se com Salomão, discutiu com ele sobre tudo o que pensava. Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou impressionada ao ver a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, as iguarias da sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço e os trajes dos seus criados e copeiros, e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então disse ao rei: O que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria era verdade, mas eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos o viram. Não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Tu ultrapassaste a fama que ouvi. Felizes são os homens que te servem. Felizes são estes teus servos, que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti,
colocando-te sobre o seu trono para ser rei pelo Senhor, teu Deus, porque teu Deus amou Israel, para estabelecê-lo perpetuamente. Por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, muitas especiarias e pedras preciosas. Nunca se deu tantas especiarias como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os marinheiros de Irão e de Salomão, que haviam trazido ouro de Ofir, também trouxeram madeira de cipreste e pedras preciosas. Com a madeira de cipreste, o rei fez os degraus do templo do Senhor e do palácio real, como também harpas e liras para os cantores, como nunca se tinha visto antes na terra de Judá. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, muito além do que ela havia trazido ao rei. Então ela voltou para sua terra, juntamente com os seus servos. Subtítulo: As riquezas de Salomão. O peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, fora o que os mercadores e negociantes traziam. Todos os reis da Arábia e os governadores do país também traziam ouro e prata a Salomão. O rei Salomão fez 200 escudos de ouro batido, cada um deles de 600 ciclos de ouro batido, e também 300 escudos pequenos de ouro batido, cada um deles de 300 ciclos de ouro. O rei os guardou no palácio do Bosque do Líbano. O rei fez também um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram unidos ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento, e 2 leões de pé junto aos braços. Havia 12 leões em pé, um de cada lado, sobre os 6 degraus. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Todas as taças do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios do palácio do Bosque do Líbano eram de ouro puro. Nos dias de Salomão, a prata não tinha valor. O rei tinha navios que iam a Tarsis com os marinheiros de Irão. A cada 3 anos, os navios voltavam de Tarsis trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. Todos os reis da terra iam a Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente: utensílios de prata, utensílios de ouro, vestes, armaduras, especiarias, cavalos e mulas, uma quota de ano em ano. Salomão teve também 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros e 12.000 cavaleiros, e os distribuiu nas frotas das cidades, deixando alguns com o rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. O rei também tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros eram tantos como os sicômoros da baixada. Os cavalos eram trazidos do Egito e de todas as terras para Salomão. Subtítulo: A morte de Salomão. O restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aias, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate. Salomão reinou 40 anos sobre todo o Israel, em Jerusalém. Ele descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de seu pai Davi. Seu filho Roboão reinou em seu lugar.